Boa tarde, colegas petroleiros. Hoje é o dia 1º de novembro de 2021. De novo, e para variar, fazendo uma maratona de vídeos para te comunicar, para te informar a respeito do andamento de questões relacionadas à AMS e de questões relacionadas a Petros. Em particular, o que tem acontecido na AMS relacionado à APS e as eleições que nós gostaríamos que você não votasse para melar definitivamente essa APS e a questão da Petros relacionada com o reajustamento dos não repactuados, segundo a Petros, topados, mas que nós já evidenciamos no vídeo anterior. Peço a você que veja, caso ainda não tenha visto, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E fomos surpreendidos positivamente, mais uma vez, por um dos conselheiros recentemente eleito, o Fernando Sá, que pela segunda vez nós pedimos licença a ele para trazer ao conhecimento de todos vocês o que ele escreveu de público, portanto, posso compartilhar com vocês, porque já é público e notório. Ele fez essa postagem hoje. Agradecemos antecipadamente, não apenas pela mensagem, mas pelo posicionamento claro e necessário que cada um dos conselheiros eleitos tem que ter. E, felizmente, estamos tendo isso tanto do Fernando Sá, como do José Roberto Cachel e do próprio Norton, e é isso que nós desejamos, que todos os eleitos, uma vez eleitos, trabalhem em favor daqueles que os elegeram e também daqueles que eventualmente não tenham votado neles. Por quê? Porque são conselheiros que representam os participantes da Petros e não a patrocinadora da Petros. Portanto, nada mais justo, nada mais necessário do que trabalharem em nosso favor e trabalhar de acordo com o que reza o regulamento dos nossos planos. Muito bem. O Fernando Sá mandou um correio em vários grupos nas quais eu participo e vou compartilhar com vocês o conteúdo da postagem que ele fez. Eventualmente, se precisar, eu acrescento qualquer coisa. Diz o Fernando Sá: bom dia, prezados participantes, conforme o compromisso dele de campanha, venho prestar informações sobre os últimos fatos ocorridos e atos praticados como sinal de transparência na representação que me cabe, ressalvando minha independência legalmente determinada como conselheiro. Inicialmente, sobre o assunto mais debatido em diversos grupos, o assunto reajustamento de benefícios e teto de benefícios, valores inalterados para os PPSP não repactuados e os PPSP não repactuados pré-70. Lembro que no dia 22 de setembro, encaminhei uma carta solicitando prioridade no trato da questão ao presidente do Conselho Deliberativo, bem como em 22/10, exatamente um mês depois, encaminhei carta aos membros do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, questionando os termos da proposta da diretoria executiva e dos seus fundamentos. Mantenho o meu entendimento dele, do Fernando Sá, de que os benefícios deveriam ser reajustados consoante a alteração da tabela salarial da Petrobras, já que a descontinuada tabela de níveis de gratificação nunca foi uma tabela salarial e vinha historicamente sendo reajustado pelos mesmos percentuais aplicados à tabela salarial
praticada aos empregados de nível superior e nível médio. 2. O valor do teto pode ser definido, neste caso, o valor do teto pode ser definido pelo Conselho Deliberativo, diante do fim da função utilizada como parâmetro, valendo-se dos percentuais da tabela salarial sobre o último valor indicado pela patrocinadora e que não há legitimidade nem fundamento legal para estabelecimento de um acordo de não judicialização. Exatamente isso. Eu falei isso em outros 2 vídeos anteriores relacionados a esse tema. Nós não assinaremos absolutamente nada que possa dar a Petros a impressão que abriremos mão de nossos direitos ou que não iremos judicializar alguma coisa que esteja nos prejudicando. Parabenizamos ao Fernando Sá e a todos os outros conselheiros que endossam essa filosofia, porque essa é a filosofia que está sendo discutido no Fórum em Defesa da Petros e da AMS, e essa é a carta que será enviada, essa é a linha de raciocínio da carta a ser enviada ao diretor Akira, dizendo exatamente isso. Não concordamos com absolutamente nada que seja rever o regulamento ou mexer no regulamento ou não judicializar caso a Petros não faça o que é devido. Segue o Fernando Sá. É preocupante a manutenção dessa crise com reflexos não só para os participantes, mas para a própria fundação. Na última reunião do Conselho Deliberativo foi aprovado o plano de custeio para o próximo ano, sendo que, em novembro, analisar-se-á o orçamento de 2022. Houve uma proposta da diretoria para alteração do Estatuto Social da Petros, com previsão de conclusão até o final de 2021. Me posicionei contrariamente a isso, visto que a alteração pretendida seria muito profunda e não haveria tempo suficiente para análise e discussão adequada da matéria. É exatamente isso que pedimos ontem, ou no vídeo de hoje de manhã, ao presidente Bruno Dias. Não pode o voto de um conselheiro ser simplesmente contra ou a favor e sabermos apenas isso, foi contrário ou foi a favor. Não, precisamos saber por que foi a favor ou por que foi contrário. E é isso que o Fernando Sá está fazendo, está dizendo por que se posicionou de forma contrária. É exatamente isso que queremos, desejamos e é necessário que a Petros faça. Ou que, de forma isolada ou em conjunto, os conselheiros eleitos, pelo menos esses, venham a público dizer se votaram contra ou a favor, explicando por que votaram contra ou por que votaram a favor. Parabéns a Fernando Sá. É isso que pedimos no vídeo de hoje de manhã e no vídeo de ontem de manhã, que fizemos encaminhando essa demanda para o presidente Bruno Dias. Muito bem, é exatamente o que nós desejamos e que não apenas o Fernando Sá, mas o Fórum como um todo e todos os petroleiros que estão antenados a essas questões da Petros, aos erros do passado que não desejamos sejam mais cometidos, desejamos agora saber para e passo o que acontece para que a Petros continue sendo aquela árvore de bons frutos. Continua o Fernando Sá. Definiu-se então que só seriam feitas as alterações solicitadas pela Previc, parecer 016 de 2014, CGIG/DTEC/Previc,
que se referiam: 1. A garantia do prazo do mandato dos conselheiros indicados pela patrocinadora. 2. Competência para a proposição de matéria por número mínimo de conselheiros. E melhoria das competências do Conselho Fiscal. A diretoria executiva trouxe uma proposta que entendi extrapolar a solicitação da Previc, pela qual entendi que o vigente artigo 27 já atendeu a questão do item 2, bem como o item 3. Mereceria sugestões pelo membro do Conselho Fiscal, de forma a garantir sua efetiva atuação consoante suas missões, necessidades e garantias. Quanto ao item 1, a meu ver, bastaria uma inclusão no artigo 16 do Estatuto, inciso 7º. A posse dos conselheiros indicados pela patrocinadora lhes garante um mandato de 4 anos, só podendo ocorrer indicação substitutiva mediante a renúncia, impossibilidade de atuação, perda de condição ou morte do conselheiro. E assim, considerei dissipiendas as demais proposições da diretoria executiva por fugirem às exigências da Previc e ao consenso da última reunião do Conselho Deliberativo. Sem mais, pelo presente, agradeço. Saudações, Fernando Sá. Nós é que agradecemos, caro colega, prezado conselheiro Fernando Sá. É essa a transparência, são essas as formas de relacionamento que desejamos com os conselheiros que elegemos. Com todos vocês, com você, Fernando Sá, com o José Roberto e com o Norto. É isso que nós queremos, são essas informações que nós precisamos ter, até para, se for o caso e desejo dos atuais conselheiros, serem reeleitos na próxima administração ou na próxima eleição. Dito isso, não resta senão que não apenas concordar, mas endossar tudo que está escrito aqui. Tenho certeza que todos que fazem parte do Fórum em Defesa da Petros e da AMS concordam com essa manifestação do Fernando Sá em relação às propostas da diretoria da Petros, em especial a proposta de reajustamento dos ditos topados e no teto, no limite da remuneração dos não repactuados do Plano Petros, PPSP não repactuados e PPSP não repactuados pré-70. É exatamente isso que todos nós desejamos, que a Petros pare de nos enrolar. Não há necessidade de se fazer absolutamente nada mesmo. Está tudo no regulamento. Não existe teto de aposentadoria para ser reajustado. O que existe é cálculo do teto para se aposentar. Parece brincadeira, né, de enrolar a língua, mas não é. Vou explicar de novo para você entender bem. Quando nos aposentamos, precisamos saber aonde estamos de forma salarial. Não podemos, em tese, nos aposentar, porque o regulamento não permite, ganhando R$70 mil, por exemplo. Existe um limite de aposentadoria que foi estabelecido desde que o plano existe. Muito bem, isso é uma coisa. Então, ao se aposentar, calcula-se esse teto com base no que está no artigo ou no item 15 do Estatuto, que prevê a forma e o método de cálculo para se aposentar. E, a partir daí, os reajustamentos são feitos de acordo com o fato de você ser repactuado ou não ser repactuado. Se você é repactuado, tanto faz se pré-70 ou não, o reajuste é o IPCA, pois foi assim que você
fez uma nova ação, repactuou com a Petrobras e disse a eles, a Petrobras, que você topava fazer isso. E por isso você recebeu algum valor para você mudar de plano e está tudo bem, está tudo prosseguindo como combinado. Se você não repactuou, qual é a forma de reajuste? Tanto faz se pré-70 ou pós-70, até 1982. Isso. Você tem o seu reajustamento de acordo com o índice que a Petrobras dá a quem está na ativa ou de acordo com o índice que o reajustamento de reajustamento dado pelo INSS, o que for maior. Como assim? Se o INSS dá 5 e a Petrobras dá 4, o reajustamento será de 5. Se o INSS dá 5 e a Petros dá 7, o reajustamento será de 7. Então, é assim que funciona? É assim que funciona, é assim que está no Estatuto. Existe um problema que a Petros não cumpriu essa regra ao longo de alguns anos, se eu não me engano, de 2002 para cá. Mas não teve, até onde eu tenho conhecimento, impacto sobre o salário, pois uma coisa nunca foi maior do que a outra. Portanto, se era equivalente, não tinha problema. O que a Petros está trazendo agora à tona, e que não há de jeito nenhum concordância de ninguém, é que é preciso ter um limite, um teto, né, para reajustar a aposentadoria. Isso não existe, isso é esdrúxulo, não está contemplado e, portanto, não aceitaremos e não assinaremos nada. Mas, como a boa notícia que acabei de dar do Fernando Sá, tem uma outra boa notícia para te dar no próximo vídeo, que eu vou fazer ainda hoje, sobre o documento que será encaminhado para a Petros. Não vou ler de cima a baixo porque é muito grande, mas que corrobora exatamente essa questão, o pensamento do Fernando, o pensamento do Fórum em Defesa da Petros, o meu pensamento, o pensamento de todos aqueles que são não repactuados. Assine o canal se você ainda não assinou. Compartilhe esse vídeo com colegas, amigos petroleiros e peça que eles também assinem. Assim nós vamos fazer com que não 7, mas 15, 20, 30, 40 mil pessoas tenham informações. Quanto maior o número de informações, maior a possibilidade de nós pressionarmos a quem de direito e termos os nossos direitos respeitados. Por isso, a importância de você ser assinante do canal, e é totalmente de graça, absolutamente nada se cobra, apenas se deseja que você compartilhe as informações. Um grande abraço, te vejo já já.